A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, no capítulo 3. Vamos à leitura. Versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Versículo 3. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Versículo 4. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. Versículo 5. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. Versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Versículo 12. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Versículo 13. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Versículo 14. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Versículo 16. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. Versículo 17. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras. Sim, Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Versículo 20.
e todo Israel desde Dan até Berseba conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, né, como nós vimos aqui pela leitura do capítulo 3, o capítulo 3 é um registro do chamado de Samuel. Deus chamou Samuel ainda muito jovem, porque Deus queria limpar a casa de Eli. Você que está acompanhando a leitura de 1 Samuel, viu na leitura do capítulo 2 que nos últimos versículos do capítulo 2, Deus fala para o próprio Eli que o destituiria do sacerdócio e que os filhos dele morreriam no mesmo dia. Deus dá um aviso para Eli a respeito do que faria a casa dele. Deus chega a dizer que qualquer dos descendentes dele que viesse a querer ser um sacerdote, passariam dificuldades, porque o próprio Deus faria com que eles não tivessem recursos, porque Deus estava desarraigando, ou seja, arrancando a família de Eli de exercerem o sacerdócio. E aqui Samuel era muito jovem e estava ali servindo ao Senhor perante Eli. Ele estava aprendendo todas as coisas ligadas ao reino de Deus com Eli. E o versículo 1 fala que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Aqui Samuel está dando uma informação de que não havia muitas visões, não havia muita visão, porque o livro do Antigo Testamento que mais mostra visões é o livro de Ezequiel e também o livro de Isaías e o livro de Jeremias. Os profetas, né? O livro dos profetas é o livro que mostra mais visões. Nós vemos que Daniel, ele tem visões. Quem já leu o livro de Daniel, sabe que o livro de Daniel tem muitas visões. Aqui no canal nós estamos fazendo a leitura do livro do profeta Jeremias e do livro de Ezequiel, né? Acesse ali os vídeos do livro do profeta Ezequiel e você verá ali que o chamado de Ezequiel já começa com visões, né? Ezequiel está no rio Quebar, juntamente com o povo de Israel. Eles estão escravos na terra da Babilônia e de repente ele tem uma visão em que um vento sopra carregando uma nuvem e de repente a nuvem aparece no meio, em volta da nuvem existe um fogo, no meio do fogo existe um resplendor, no meio do resplendor, no meio do fogo existe uma coisa que surge, que tem uma cor de âmbar e ele tem ali a sua primeira visão. E aí depois Ezequiel tem uma segunda visão de 4 seres viventes que aparecem diante dele com 4 rostos. Na frente tem o rosto de homem, à direita o rosto de leão, à esquerda o rosto de um boi e atrás o rosto de uma águia. E esses 4 seres viventes têm asas, debaixo das asas tem mãos, depois eles têm 2 pés direitos, debaixo do pé existe
com uma luz de cobre que reluz, e eles estavam ali. A segunda visão que ele tem. E ele tem outras visões que mostram que Deus estava chamando ele para ser profeta. Quando nós abrimos o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, o chamado de Isaías, ele começa relatando assim: no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, porque eu entrei no templo e vi os querubins que viam, né? E um deles tocou com a tenaz na brasa e veio e me tocou na boca. E eu disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Então ele tem uma visão de um anjo que toca com brasa e vem e toca na boca dele. E isso foi o início do chamado do profeta Isaías. Jeremias também, ele está ali ainda muito jovem, e de repente o Senhor o chama e diz para ele que o usaria para entregar as suas palavras para o povo, e depois ele vê uma panela a ferver da Banda do Norte. Uma primeira visão que Jeremias tem de Deus. Depois Deus mostra uma vara de amendoeira para ele. Ele vê a vara de amendoeira e Deus fala: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Então, quando nós lemos aqui: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta, nós estamos percebendo que Deus falava por meio da palavra. Deus falava muito por meio da palavra, não tanto por visão. E era também por meio da palavra que Deus falava com Abraão, que Deus falava com Moisés, se bem que Moisés, durante o período no deserto, viram muitos sinais por meio de uma nuvem que cobria o povo quando caminhavam pelo deserto para protegê-los do calor do sol durante o dia. Durante a noite, Deus se manifestava por meio de uma coluna de fogo que trazia luz e trazia calor enquanto o povo caminhava. Então, Deus, no período do Êxodo, Deus se manifestou por meio de manifestações poderosas, né? Mas essas manifestações do Êxodo eram manifestações físicas. Agora, depois que cessaram essas manifestações físicas, o povo ficou tendo comunhão com Deus por meio da palavra do Senhor. Depois, na fase dos profetas, Deus começou a falar com eles por meio de visões. As visões não são manifestações reais, palpáveis, como a manifestação da nuvem no deserto durante o dia e da coluna de fogo no calor, como era no deserto. São visões, são manifestações que Deus entrega aos seus profetas para que vejam o mundo sobrenatural, para que vejam o que Deus está fazendo, o que ele vai fazer. Então, Ezequiel, Isaías, Jeremias vivem um tempo em que havia visões. Mas, na época de Samuel, está aqui havendo esse esclarecimento. Não havia visão manifesta. Deus, o que nós tiramos dessa... Qual a aplicação que nós podemos ter a respeito da manifestação de Deus? Que Deus se manifesta de várias formas. Ele pode trazer as manifestações no mundo real. Existem relatos de pessoas que sobem pelas madrugadas em montanhas, juntamente com alguns grupos, com o propósito de orar ao Senhor, e que quando eles estão voltando, as folhas das árvores ficam iluminadas. Elas pegam fogo. São algumas manifestações
sobre os elementos físicos, que existem esses relatos ainda nesse tempo, né? Existem esses tipos de relato. Existem pessoas que relatam que têm visões quando estão orando e pedem uma resposta para Deus. De repente o céu se abre e elas têm visões. Uma visão que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, mostra que Deus abriu um lençol perto do meio-dia para Pedro. Pedro viu um lençol que se abria com vários animais e aquele lençol se recolhia e Deus dizia: mata e come. Deus mostrou essa visão desse lençol por 3 vezes para Pedro, para que ele entendesse que ele deveria pregar o evangelho de Cristo para Cornélio, que era um centurião da corte romana e que Deus queria alcançá-lo para o reino de Deus. E Deus estava mostrando para Pedro que ele poderia pregar para um não-judeu, porque Pedro pregava apenas para os judeus e não tinha entendia que a palavra era para os judeus. Mas Deus trouxe aquela visão para trazer um esclarecimento para ele. Então veio aqui, nesses dias, a palavra do Senhor era a forma principal como Deus se manifestava. Não havia visões, não havia manifestações na natureza, como a da nuvem durante o dia e a da coluna de fogo durante a noite, ou como essa do brilho das folhas dos que se reúnem em grupos para orarem nos montes, nas montanhas, e quando voltam veem esses sinais como uma confirmação de que Deus recebeu a oração deles. Não havia também visões como a que Pedro teve de estar acordado, de olhos abertos e ver um lençol descendo do céu para trazer uma comunicação do que Deus queria que ele fizesse. Ou do profeta Ezequiel, quando teve as visões que teve. O livro de Ezequiel é o livro que tem o maior número de visões. Ezequiel é o profeta que o relacionamento que ele tem com Deus é totalmente com visões. Isso também nos ensina uma outra coisa. Deus, ele pode se manifestar de maneira individual para cada pessoa. Ezequiel, por exemplo, é um profeta que recebia visões. O profeta Isaías, ele recebia mais a palavra. O profeta Jeremias recebia palavra e também visão. Então, Deus, ele pode falar de várias formas e ele também pode falar de maneira preponderante de uma forma com alguém. É possível que com uma pessoa ele fale mais por meio de sonhos. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, um texto que revela que Deus fala muito através de sonhos. Os reis magos foram orientados por sonhos para não voltarem pelo mesmo caminho e que vieram para procurar Jesus. José, o pai de Jesus, quando estava ali, foi revelado em sonhos que ele deveria fugir com o menino para o Egito. O momento em que Herodes já havia falecido, mais uma vez, por meio da revelação em sonhos, ele é alertado, ele é informado de que poderia voltar para para a Judéia. Então, nós vemos que Deus pode falar com uma pessoa através de sonhos. Pode falar por meio da palavra que vem ao coração, que vem na mente, uma palavra suave. Normalmente Deus fala de maneira muito breve, de maneira muito sucinta. Frases como: eu estou contigo,
quando você tem dúvida se deve ou não deve avançar em relação a algum negócio. Frases do tipo: não faça isso, quando ele não quer que você faça alguma coisa. Frases do tipo: você caminha por uma rua e pensa em virar em uma esquina. Deus fala: não vire nessa. Coisas assim que Deus fala que guardam uma pessoa. Vou contar aqui uma história que aconteceu comigo. Eu estava andando por uma rua uma vez e eu ia virar na primeira quadra à direita. E Deus falou para mim assim: "Não vire nessa". Então, eu ouvi a voz de Deus, prossegui, virei na quadra seguinte. Quando eu virei na quadra seguinte, uma mulher que estava na minha frente, que virou naquela quadra que eu não virei, na quadra seguinte, quando na quadra de baixo, eu encontrei a mesma mulher que tinha virado a rua que eu não virei. E ela estava gritando e dizendo: acabaram de me roubar, acabaram de me roubar. Então eu olhei para ela e era para eu ter passado naquela rua. Mas eu não passei. Ela passou. Na quadra seguinte, quando nós nos encontramos, ela tinha sido roubada naquela quadra. Então, Deus, ele fala com aqueles que buscam a ele de várias formas. Pode ser por meio de sonho, pode ser por meio de visão, pode ser por meio da palavra do Senhor, que foi como Deus falou com Samuel, né? Deus falou com Samuel aqui, a gente pode pensar, será que foi uma voz audível? Normalmente não é com voz audível que Deus fala. Deus fala com uma voz que você escuta com o ouvido espiritual. É algo que você está em silêncio e você ouve a voz do seu coração. Mas a frase que Deus fala para você sempre é uma frase, normalmente, na maioria das vezes, é uma frase curta. E quando Deus quer trazer uma mensagem um pouco maior para nós, ele vai falando aos poucos. Ele fala assim: não faça isso. Quando você for, eu estarei contigo. E aí, quando você vai no caminho, quando você está indo, Deus fala outra coisa. Fala: quando você chegar lá, diga isso. São coisas assim que Deus vai falando aos poucos. E à medida em que você vai falando com Deus, orando, Deus vai te trazendo experiência. No começo, quando Deus começa a falar com a gente fica um pouco confuso. A gente pensa, mas da onde que está vindo isso no meu coração, essa frase? E a frase é tão clara: não faça, ou vá em tal lugar. Mas depois, quando você vai seguindo e vendo que as coisas vão acontecendo daquela forma como a voz de Deus está falando, você identifica, isso é a voz de Deus. Você vai identificando. Quando a pessoa tem a experiência das visões, a pessoa está na sua casa e de repente ela tem uma visão. Daí de repente ela fala: será que eu vi direito? Será que eu estou ficando louco? Porque é algo que é sobrenatural, em que Deus está abrindo uma revelação que para as pessoas humanas é loucura. Mas Paulo escreveu para os coríntios que as coisas de Deus são loucura para o homem natural, porque só o homem espiritual entende as coisas de Deus. Então, quando eu estou aqui fazendo a leitura de 1 Samuel capítulo 3, gravando esse vídeo para esse canal falando a respeito das formas como Deus pode se manifestar, eu estou falando a respeito das coisas de Deus. Estou falando a respeito de coisas que são sobrenaturais,
que aos olhos dos homens parecem loucura. Por exemplo, eu tive aula com uma professora de psicologia há muitos anos atrás, em que ela criticava as pessoas que oram em línguas. Ela dizia, no parecer dela, as pessoas começam a frequentar a igreja e elas entram em um processo de enlouquecimento, em que as pessoas ficam falando que aquele texto da Bíblia fala que as pessoas podem orar em línguas, e com o decorrer dos anos de frequentarem aquele ambiente, elas começam a sentir a necessidade de falar, de copiar, de falar em línguas. Então, a mente delas fica enlouquecida, de forma que quando a pessoa participa de uma reunião, de um culto, elas sentem a necessidade de falar em línguas. Veja, esse é um parecer de uma pessoa que estuda a psicologia e, no parecer dela, é uma loucura. Por isso, Paulo fala que as coisas de Deus são loucura e o homem natural não entende as coisas de Deus. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a palavra relata que um vento bateu sobre a casa em que os discípulos e os que buscavam ao Senhor estavam reunidos. E eram várias pessoas ali que começaram a falar em outras línguas, e línguas de fogo, e inclusive começaram a falar das manifestações da glória de Deus nas línguas das pessoas que estavam por ali. Existiam partos, medos, elamitas, pessoas da Pisídia. Cada uma dessas pessoas tem uma língua própria, e os discípulos e as pessoas que estavam reunidas com eles e que foram batizadas com fogo começaram a falar das coisas de Deus nas línguas dessas pessoas, sem nunca terem estudado aquelas línguas, sem nunca terem conhecimento a respeito daquelas línguas, de tal maneira que aquelas pessoas ficaram espantadas e maravilhadas. Mas alguns diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. E Pedro vai tomar a palavra e dizer assim: como é que a essa hora do dia nós estamos embriagados? E vai fazer a defesa do batismo com o Espírito Santo e com o derramamento do dom de línguas. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, refere que ele, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a sabedoria que ele tinha, que Paulo era um homem de letras, um homem que tinha conhecimento do direito. Uma certa feita, quando ele foi preso, ele disse: nos prenderam e somos romanos. Queremos a reparação. Os magistrados que haviam ordenado a prisão dele e de Silas foram até ele e rogaram para que fossem embora e não dissessem nada, quando souberam que eles eram romanos. Então nós vemos que Paulo tinha conhecimento de lei, tinha conhecimento da lei do Senhor, porque ele foi educado aos pés de Gamaliel, e com tudo isso, ele mesmo fala no capítulo 14 de 1 Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, que ele falava muito mais em línguas do que muitas pessoas. E ele fala ali sobre as instruções de não se falar muito em línguas durante os cultos, para que as outras pessoas possam ouvir a pregação da mensagem, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo espiritualmente. Então, o que nós vemos? As coisas de Deus, as visões, para muitos profissionais da psicologia também, os sonhos que os seres humanos têm não são revelações de Deus, mas o Evangelho de Mateus, como eu já mencionei no capítulo 2, nos traz a informação de que José recebeu, por meio dos sonhos, o aviso de Deus de quando era para fugirem para o Egito e de quando foi para voltarem para a sua terra.
e os próprios reis magos que foram visitar Jesus foram orientados por meio de sonhos para que fossem por outro caminho quando retornaram para as suas terras. Então, Deus pode falar por meio de sonhos, pode falar por meio de palavra, né? Então, são várias formas como Deus pode falar com alguém. E existem essas formas que nós estamos mencionando aqui, são formas mais sobrenaturais de Deus falar com as pessoas. Mas Deus pode falar também de formas mais simples e mais comuns, como quando você vai a uma reunião e de repente aquele que está ministrando a pregação, o sermão, começa a contar uma história em que ele acaba relatando toda a sua vida e dizendo que a melhor solução que Deus está dizendo ao coração dele para dizer à igreja é que você espere, ou que você vá adiante, ou que você deixe de seguir pelo caminho que você está seguindo e você sai daquele culto, daquela reunião, daquela missa, pensando assim: como que ele sabia da minha vida? Nada mais é do que uma manifestação de Deus por meio do Espírito Santo, que quando alguém está manejando a palavra de Deus, recebe a orientação, a instrução, a iluminação para dizer aquela palavra, justamente aquela palavra que você precisava ouvir, porque Deus se importa com você, porque Ele se preocupa com você. E é por essa razão que Ele usa aquela pessoa que está manejando a palavra para dizer aquilo que precisa ser dito. Como está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nos versículos 10 e 11: Eis que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas ela irá e produzirá o resultado para o que ela foi lançada. Ela produzirá o resultado que me apraz, diz o Senhor. Né? O versículo 10 fala assim: Eis que assim como as águas que descem, né, que vêm das montanhas em neve e se convertem em águas, e elas percorrem as montanhas e descem e molham os lugares em que devem ser molhados, assim também a minha palavra não correrá e sem produzir o resultado para o qual ela foi lançada, mas ela produzirá o seu efeito, ela produzirá aquilo para o que foi lançada, assim como as águas que estão em forma de neve nas montanhas e elas escorrem e quando elas chegam na terra elas molham e a terra para que venha nascer, para que venha florescer, para que venha florescer a terra, assim também a palavra de Deus, quando ela vem a alguém, ela vai produzir resultado, ela vai fazer florescer no coração da pessoa a palavra de Deus. Então, Deus fala de várias formas. Aqui no caso, Samuel era muito jovem. Assim como nas primeiras vezes em que Deus começa a falar com alguém por meio do coração, por meio do pensamento, por meio do sonho, por meio da leitura da palavra, por meio de visão, quando as pessoas que relatam que têm visões, nas primeiras vezes, elas ficam um pouco confusas. Será que essa visão veio de Deus? Será que eu não estou ficando louco? As pessoas que falam em línguas estranhas, nas primeiras vezes, quando elas recebem o dom do batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, elas pensam: será que essas línguas que estão vindo nos meus pensamentos são coisas da minha cabeça, são imaginações? Então, as manifestações de Deus, elas causam um pouco de estranheza para o homem natural. Foi assim com Samuel também. Não foi diferente. Veja que o Samuel, ele estava ali servindo ao Senhor perante Eli, e nesse tempo, o texto aqui está revelando, a palavra do Senhor era de muita valia. Naquele dia,
Eli já estava deitado e os seus olhos já começavam a se escurecer porque não podia ver. Samuel também já estava deitado, versículo 3 diz aqui, né? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E aí o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Então, como foi que Deus chamou Samuel? Será que houve uma voz audível como essa que eu estou falando aqui, com as cordas vocais batendo pelo vento para que as pessoas que estão em um ambiente escutem? Certamente que esse chamamento do Senhor a Samuel foi uma voz no coração, mas que Samuel, por ser muito jovem, não conseguiu entender. Ele deve ter ouvido Samuel, Samuel, e alguém está me chamando. E como ele só estava com Eli, ele deve ter dito, vamos ver o que o Eli quer de mim. Então ele foi até Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas o Eli não ouviu nenhuma voz. Por isso, eu digo aqui, quando estamos lendo aqui esse texto de 1 Samuel capítulo 3, que a voz provavelmente não era audível. Era uma voz de Deus falando com o próprio Samuel. Mas Samuel era muito jovem para entender isso. Então ele imaginava que Eli estava chamando ele. Então ele foi até Eli uma vez, e Eli disse, não te chamei eu, torna a deitar-te, e foi-se e se deitou. Então o Senhor chamou Samuel pela segunda vez, chamou pela terceira vez, mas Eli, que já era um sacerdote, que pela leitura do capítulo 2, nós vimos que Deus falou diretamente com Eli, dizendo que realizaria o julgamento da família dele, e que o destituiria do sacerdócio, e que destituiria a sua família, e que os seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreriam no mesmo dia. Tudo isso Deus falou diretamente com Eli. Então, Eli, sendo já um sacerdote velho, certamente já tendo experiência com Deus, sabia como Deus falava. Então, quando Samuel aparece pela terceira vez dizendo que ele havia ouvido alguém que o chamava, Eli entendeu que era o Senhor que queria falar com Samuel. Então ele explicou para Samuel: quando você ouvir essa voz novamente, você diz, fala porque o teu servo ouve. Com a instrução que Samuel recebeu, Samuel começou a conhecer o Senhor, começou a conhecer Deus, começou a entender a forma como Deus pode falar com o ser humano. Então, no momento, no versículo 11, disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão, ou seja, né, os ouvidos vão ficar tinindo, ambas as orelhas. Versículo 12, naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. No versículo 12, nós vemos que Deus já tinha falado com Eli, que o destituiria do sacerdócio. E agora Deus está falando para Samuel que haveria de terminar tudo que começou. Ele fala, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Versículo 12 aqui, né? Deus está falando, revelando por meio da palavra para Samuel. Eu falei que vou tirar o Eli do sacerdócio. Eu comecei com esse projeto e o que eu falo, eu cumpro. Esse versículo 12 nos traz uma aplicação. Sempre que Deus fala que vai fazer alguma coisa, tenha certeza que ele fará. Tem muitas pessoas que, quando leem a Bíblia, quando fala a respeito do arrebatamento, elas brincam com essa palavra, dizendo que os cristãos estão loucos ao lerem a Bíblia e acreditarem que haverá um arrebatamento. Mas tudo o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dizendo a respeito dos últimos dias, vem se cumprindo, palavra por palavra. Você que nunca leu a Bíblia e de repente caiu aqui nesse vídeo e por acaso chegou até aqui, abra a Bíblia em Mateus,
no capítulo 24, comece a ler aquelas palavras que Jesus disse. Reflita e pense se o que Jesus disse de fato não tem acontecido. Os últimos dias começaram quando Jesus veio para a terra. Quando você estiver lendo a Bíblia e estiver escrito ali nos últimos dias, entenda assim: desde a época de Jesus, nós estamos agora, nesse momento em que estou gravando esse vídeo, estamos em 2023. Estamos então há mais de 2000 anos da época em que Jesus veio sobre a terra. Porque nós estamos vivendo no ano 2023 depois de Cristo. Cristo dividiu a história da humanidade. Veja que ele foi tão relevante e importante que os próprios homens, quando começaram a organizaram a história levando em consideração, levando como referência da divisão do tempo a vinda de Jesus. Todo o tempo anterior a Jesus é contado como anos negativos, né? De 6.000 anos antes de Cristo vai reduzindo até chegar o ano 1, o ano 0, que é o ano de Cristo, e depois começa uma contagem positiva, no ano 1, ano 2, até o ano de 2023. Cristo ele divide a história. Então, quando ele trouxe aquelas palavras, ele inaugurou os últimos dias. Ele deixou palavras ligadas, relacionadas ao futuro. Tudo o que ele disse vem acontecendo. E ele deixou um aviso que ele voltará para buscar uma igreja, ou seja, um povo que se santificou e que ficou adorando e buscando o conhecimento do reino dele. Se você ainda não está nesse caminho, comece a meditar na palavra de Deus, comece a tomar conhecimento a respeito de Deus, estude o Evangelho de João, estude o Evangelho de Marcos. Aqui no canal, nós já meditamos nos 16 capítulos do Evangelho de Marcos. Você pode entrar na seção das playlists e você verá ali o Evangelho de Marcos e você pode maratonar todos os vídeos para tomar conhecimento a respeito das palavras de Jesus e das obras que ele fez na terra para poder se achegar a ele. Então, aqui, quando o versículo 12, a aplicação é: quando Deus fala uma palavra, ele vai cumprir. E Deus, ele não faz nada sem primeiro avisar aos profetas. No livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, Amós foi um profeta. Ele diz assim: eis que o Senhor nada fará, sem antes revelar aos seus filhos, aos seus servos, os profetas. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele mostra que vai fazer, para que a pessoa, quando aquilo acontecer, saiba que foi Deus que fez. Essa também é uma forma de Deus falar com a humanidade, uma forma de Deus falar com o seu povo, uma forma de Deus falar com alguém é por meio da profecia. Deus levanta um profeta, um sacerdote, que recebe a palavra do Senhor a respeito daquela terceira pessoa, e esse profeta vai até a terceira pessoa e fala: olha, Deus manda eu dizer a você que vai acontecer isso e isso, e que é para você fazer isso ou não é para você fazer isso. Deus muitas vezes usa o profeta, os profetas. O problema de você receber a palavra por um profeta é que muitas pessoas, sabendo que existe essa manifestação, se infiltram nas igrejas e falam, entre aspas, profecias, porque na verdade são falsas profecias com a finalidade de enganar outras pessoas para conseguirem vantagens pessoais. Então, você precisa ficar atento com relação a isso. Nós fizemos a leitura de 1 Coríntios aqui no canal e nós, quando comentamos o capítulo 12, fizemos esse comentário de que receber uma profecia que vem de Deus é muito bom.
porque Deus te dá uma orientação daquilo que você está buscando. Mas receber uma falsa profecia pode destruir a vida de muitas pessoas. Eu conheci uma mulher que se casou com um homem completamente diferente dela e ela só fez esse casamento porque uma mulher que se dizia profetisa, no meio de uma reunião, pegou na mão desse homem, pegou na mão dessa mulher e disse que eis que o Senhor une vocês neste dia. Ela era muito jovem e disse que acreditou naquela, entre aspas, profecia. Quando casou com aquele homem foi o pior de todos os maridos que ela poderia ter. E ela começou a pensar, analisar, refletir e falou: eu não estava orando pedindo o marido naquele tempo. Eu estava apenas ali para participar de um culto, para adorar a Deus. E de repente essa mulher apareceu e disse isso. Então veja que a profecia, algumas orientações para que você saiba se ela vem ou não vem de Deus. Normalmente a profecia, ela vem quando você está pedindo em oração alguma coisa para Deus, a pessoa não sabe que você está pedindo isso para Deus, você vai a um lugar de culto para visitar uma igreja, para visitar uma célula, e as pessoas que estão ali não sabem que você fez aquele propósito com Deus. E de repente a pessoa vem e fala. Normalmente, quando a profecia vem de Deus, a pessoa vai dizer em algum momento: eu vi quando você estava ali, naquele quarto, naquela madrugada, em que você estava assim, e você me pediu dessa forma. Quando Deus usa profeta, normalmente Deus vai trazer elementos muito pessoais e muito particulares que só você sabe. E que quando aquele profeta disser a você, você vai dizer assim: isso daqui vem de Deus. Porque eu nunca vi essa pessoa, eu de fato estou pedindo para Deus que me dê uma resposta sobre esse assunto, e a pessoa e eu realmente estava dessa forma naquele lugar. Eu vou aqui relatar um exemplo de uma mulher que ela estava subindo uma rua a pé. E ela, quando subia aquela rua a pé, ela dizia em oração: Deus, o Senhor poderia me dar um veículo para que eu tivesse um conforto melhor. Mas ela não contou isso para ninguém. Em uma certa reunião que foi feita em uma casa, as pessoas estavam orando e uma profeta do Senhor veio e disse para essa mulher: disse assim: eu falo contigo. Eu vi quando você subia aquela ladeira e me dizia: o Senhor pode me dar um carro para que eu tenha um conforto melhor. E eu ouvi a tua oração e eu vou te dar esse carro para que você saiba que eu estou com você. E aí aquela mulher ficava ali fazendo um sinal assim de sim, confirmando enquanto recebia a profecia. Quando a profeta terminou de entregar o recado, aquela mulher disse: eu estava exatamente hoje de tarde passando por aquela rua, por uma ladeira e sofrendo e dizendo para Deus que Deus poderia me dar um carro. Passaram-se alguns meses e houve uma situação em que ela conseguiu receber a condição que ela precisava para adquirir o carro. Então, a profecia, quando ela vem de Deus, ela tem sinais de que realmente vem de Deus. E ela se cumpre também. Então, Deus aqui falou para o próprio Eli. Quem acompanhou aqui o capítulo 2, se você não acompanhou o capítulo 2, aqui no canal tem uma playlist de 1 Samuel, onde nós colocamos o capítulo 1, capítulo 2, e agora vamos colocar o capítulo 3 e vamos prosseguir na leitura
e no estudo de 1 Samuel, tirando aplicações a partir da leitura desse livro que possam servir para a nossa vida cristã. E conhecimento, aprofundamento no relacionamento com Deus. Então, aqui, Deus já tinha falado com o próprio Eli, dizendo assim: você sabe, Eli, que eu te levantei para ser sacerdote na minha casa e você não repreendeu os teus filhos, o Ofni e o Finéias. Então agora eu digo para você que eu vou desarraigar a tua raiz, ou seja, a tua família, desse encargo de ser sacerdote, porque vocês não honram o meu nome, e você vai ter um sinal: os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Deus falou isso para Eli. E agora Eli estava lá cuidando, educando, treinando Samuel para que Samuel fosse sacerdote. E aí Deus vem e fala com Samuel. E aí vem aqui versículo 13, ó. Porque eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Deus está contando para Samuel o seguinte: eu já contei para o próprio Eli que eu vou julgar a casa dele para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Veja que aqui tem uma outra aplicação para a nossa vida cristã. Sempre que você sabe que uma coisa desagrada a Deus e você pratica essa iniquidade, Deus certamente vai lhe julgar. Você já sabe que é errado fazer o que você tem feito. Você já sabe que é errado ficar acessando conteúdo inadequado para a sua vida cristã. E você fica lá acessando, ao invés de você colocar um basta, dizer assim: não, eu não vou mais fazer isso porque desagrada a Deus. Então, se você continua insistindo no erro, você recebe a consequência do erro. Talvez você quer receber alguma coisa de Deus e Deus não pode dar a você o que você tem pedido em oração, porque você não amadurece, você não cresce, você não faz o que tem que ser feito. Tem muita gente que quer um casamento, mas insiste em meninice. Tem muita gente que quer uma empresa, mas não está disposto a acordar cedo, a estudar todo o conteúdo de gestão de recurso, gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de finanças, gestão dos equipamentos. Não quer se dedicar para conhecer o que precisa para poder ter o seu próprio negócio. Então, tem muitas pessoas que querem muitas coisas, mas não fazem o que tem que ser feito. Tem pessoas que querem ser pastores, líderes, mas não estão dispostas a estudar a palavra para poderem ter conhecimento, para poderem dar instrução. Então, aquilo que você busca vai demandar de você uma dedicação. Se você quer ser um cristão, alguém que tem intimidade, relacionamento, amizade com Deus, você vai ter que renunciar a muitas coisas. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Veja, para você ter um relacionamento com Deus, o primeiro requisito que Jesus disse é: negue-se a si mesmo. O segundo requisito: tome a sua cruz. Você pensa: nossa, o primeiro já é muito difícil, o segundo então é maior, é mais difícil ainda. Além de negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz. E aí Jesus fala: e então siga-me. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, você vai ter amizade com o Criador dos céus e da terra. Deus promete, ele tem um pacto de dar vida abundante, de dar vida cheia do Espírito Santo, de trazer uma vida de grande comunhão e felicidade com ele. Mas toda essa felicidade, essa alegria vai depender da renúncia às coisas que fazem mal, vai depender da renúncia às coisas que são do mundo, para que você possa ter o caminho com Deus. Então, vem aqui o versículo 13 ainda: porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Veja que Deus, aqui nessa parte final do versículo 13, nós tiramos mais uma aplicação para a vida cristã.
você que é pai, você que é mãe, que não corrige os seus filhos, você está lançando os teus filhos no risco de serem disciplinados pelo próprio Deus. Veja que Ofni e Finéias, nós vamos ler depois adiante, eles morreram no mesmo dia. Da maneira como no capítulo 2 nós lemos que Deus falou para Eli: este vai ser o sinal de que eu é que estou te corrigindo. Os teus 2 filhos morrerão no mesmo dia. Não está aqui no capítulo 3 isso. Isso está nos capítulos seguintes. Quando a Israel eles foi invadida pelos filisteus, os 2 morreram no mesmo dia. Deus cumpriu a palavra, por ele não ter corrigido os filhos. Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, fala assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando velho, não se esquecerá dele. Existe um dever. Lá no Deuteronômio, quando Deus falou com o povo de Israel, as ordens que Deus deixou a eles foi as ordens que Deus deixou a eles, entre as várias orientações, uma delas é: tudo que vocês sabem a meu respeito, tudo que vocês foram ensinados, ensinem para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, que todas as gerações conheçam tudo aquilo que vocês têm aprendido. Então, é um dever dos pais, dos líderes, dos mestres, trazerem a correção, repreender aquilo que tem que ser repreendido. Aí vem o versículo 14: porque eu jurei à casa de Eli que nunca mais, jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Veja que Eli cometeu tantos pecados que chega uma hora que Deus fala assim: não vai ter o perdão. Agora é uma hora de aplicação da justiça. Esse versículo 14 nos traz um ensinamento. No dia, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está nos deixando no tempo da graça. Qualquer pessoa que aceita o sacrifício de Jesus e aceita Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida, para governar a sua vida, para obedecer a Deus, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra, recebe a salvação. Mas haverá um dia em que esse Cristo, que hoje é o nosso advogado, que está diante do Pai e que nos justifica dos nossos pecados com o sangue que ele derramou na cruz por nós, se converterá em juiz. No dia em que ele voltar para julgar as nações, ele virá e realizará o seu julgamento. Nesse dia, aqueles que decidiram não receber a Cristo serão julgados pelas suas obras e, de acordo com o relato bíblico, serão condenados e enviados ao inferno. Alguém pode dizer: como Deus é mau? Ele é realmente mau? É você que se lança no inferno, porque ele fala na palavra dele. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17, ele fala que ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então ele veio para salvar, mas aqueles que não querem, porque não aceitam a salvação em nele, não podem morar com ele. Eu posso ter uma linda mansão, abrir a porta da minha casa, fazer um grande banquete e dizer a todas as pessoas: todos estão convidados para entrar por essa porta e desfrutar desse banquete. Mas aqueles que não quiserem, depois de um certo tempo, eu vou fechar a porta e trancar a porta. Então, vocês ficarão para fora porque eu estou organizando a ordem na minha casa. Supondo que o céu é esse lugar, que Jesus é a porta, ele abre a porta e fala: todos os que passarem estarão nessa mansão, experimentando e desfrutando do banquete de Deus. Você não quer participar, entrar por essa porta, porque você prefere ficar fora dessa porta. Depois de um certo tempo, você não pode mais entrar. Assim como existem muitas pessoas que estão na dependência do crack,
das drogas, que quando você vai até elas, você oferece ajuda. Você fala: saiam daí, venham para uma casa de recuperação, para terem roupas limpas, para terem um banheiro limpo, para terem alimentação, para terem organização na vida de vocês. Mas eles sempre preferem ficar vivendo nas trevas, vivendo da situação de abandono, com roupas por vários e vários dias sujas, sem um local para poderem fazer a sua higiene, consumindo drogas, e elas vivem essa vida por opção delas. Assim também, quando o juízo vier, ninguém poderá dizer que a oportunidade não foi dada. Nós estamos no tempo da graça, no tempo em que a salvação está aberta para todos. E nem todos a recebem. Muitos desprezam, ignoram a palavra de Deus, e justamente porque ignoraram e desprezaram, não poderão estar na mansão celestial e serão deixados de fora. Como Deus é organizado e ele deixa tudo na ordem, existe o inferno, que no juízo final é o lugar reservado para aqueles que não estiverem com o nome escrito no livro da vida. Vem o versículo 15, e Samuel, agora vem o versículo 15, e Samuel ficou deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Veja que aqui Deus já tinha colocado Samuel como o encarregado de abrir as portas do templo pela manhã. Então ele acordou, foi lá e a função dele, a tarefa dele era abrir as portas. Deus, sempre que você se colocar na presença dele, ele vai usar você para que você abra as portas das coisas celestiais para outras pessoas. Outras pessoas que estão à sua volta, que não conhecem Deus, que estão sofrendo, que precisam ter uma porta aberta para poderem chegar a Deus. Deus vai colocar você como essa porta de acesso para o reino dele. Assim como Samuel estava se colocando diante do Senhor para aprender as coisas do reino de Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus e sendo colocado para abrir as portas do templo, né, para a comunhão com Deus, Deus vai usar você para que você também faça isso. Agora veja, porém, a parte final do versículo 15, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Muitas vezes, quando você chegar perto de Deus, Deus vai te trazer palavras que são ruins, como essa palavra que Deus trouxe para Samuel. É terrível quando você está caminhando com Deus e Deus quer usar você como a porta para ajudar uma pessoa, e a palavra que Deus entrega para você entregar para a pessoa é: diga para essa pessoa que pare de pecar. Diga para essa pessoa que pare de ver aquele conteúdo que não é para ela ver. Diga para essa pessoa que ela pare de ser infiel no relacionamento que tem. Diga para essa pessoa que pare de ficar falando palavrões, de fazer coisas indecentes e imorais. Diga para essa pessoa parar de ser desonesta nos contratos que ela faz com outras pessoas, porque eu estou vendo. Então, mas quando você é chamado para realizar essa obra, não tenha medo do ser humano. Anuncie a palavra de Deus, porque você foi chamado para anunciar a palavra de Deus. Samuel era muito jovem ainda, estava aprendendo as coisas de Deus, foi colocado para abrir a porta do templo, recebeu uma palavra dura, veio o versículo 16, e então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e disse ele: eis-me aqui. Versículo 17, ele disse: que palavra é a que te falou? Eli sabia que Deus tinha falado com Samuel e queria saber o que Deus tinha falado. Peço-te que, mas não encubras, assim Deus te faça e outro tanto. Essa expressão, assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires, significa que Deus te castigue. Tem muitas pessoas que leem isso aqui
E elas ficam pensando, como assim? Assim Deus te faça e outro tanto. Nada mais é do que, se você não falar para mim o que Deus falou para você, que você seja castigado. É isso que ele estava dizendo para ele. Se você me encobrir alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Veja que Eli tinha conhecimento a respeito do seu pecado. Pelo menos Eli, na sua velhice como sacerdote, quando ouviu a palavra de correção que Deus já tinha falado com ele mesmo no capítulo 2, ele recebeu e ele falou: foi Deus que falou com você mesmo, porque eu sei que eu estou errado, porque eu sei que é assim. E veja que no versículo 18 ele fala: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele se submeteu à vontade de Deus, ele se arrependeu de não ter corrigido os filhos dele. Ele entendeu que realmente era Deus que tinha falado com Samuel. Versículo 19: e crescia Samuel. Assim também vai acontecer comigo e com você. À medida em que a gente vai lendo a palavra, conhecendo as coisas de Deus, a gente vai crescendo. Assim como Samuel foi crescendo. E você que está aqui assistindo esse vídeo, chegou até aqui, está buscando crescimento no Senhor. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Veja que Samuel foi o profeta, foi o juiz que julgou Israel, que consagrou Saul como primeiro rei, e depois foi o próprio Samuel que Deus levou até a casa do pai de Davi, para que ungisse o rei Davi, o famoso rei Davi. E Samuel foi um profeta que julgou Israel. Na verdade, Samuel foi o último dos juízes de Israel. Quando nós lemos o livro dos juízes, nós vemos que Deus governava Israel e ele escolhia homens para que liderassem o seu povo. A tarefa do juiz era de ser o profeta, o que entregava o recado de Deus, e era também o de ser o juiz, o que julgava a nação. Então Samuel ele foi o último juiz e foi também profeta do Senhor. Ele entregou os recados de Deus para o povo de Israel, para que o povo de Israel tivesse orientação e direção. E quando acabou o ministério dele, ele inaugurou a fase do reinado em Israel, consagrando o primeiro rei, que foi Saul, e também o segundo, que foi Davi. Depois que ele consagrou Davi, chegou o tempo da morte de Samuel, ele morreu, e em seguida foi levantado Salomão, logo após a morte do rei Davi. Mas essa é uma história que nós vamos ler mais adiante. Aqui foi apenas uma observação a respeito de quem foi Samuel. Samuel foi um grande profeta, um grande sacerdote. Ele foi um grande juiz que julgou Israel. E ele pôde ser grande em tudo aquilo que ele fez, a ponto de Deus falar dele, que nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra, ou seja, Deus honrou tudo o que ele entregou, porque ele sempre ficou debaixo da orientação do Senhor. Ele cresceu no templo como menino e ele envelheceu, mas ele sempre se manteve menino, sempre se manteve: o Senhor é que diz o que eu devo fazer, e eu faço apenas o que o Senhor me orienta e o que ele me fala. E foi sendo menino em todo o tempo, honrando a Deus, que Deus o honrou e não permitiu que nenhuma das palavras que saíram da boca dele caísse por terra. Aí versículo 20, ó. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Veja que esse versículo 20 traz uma glória para Samuel. O texto fala que todo o Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, de ponta a ponta, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Ou seja, todos reconheciam, quando viam Samuel, que ele era um profeta de Deus, que olhavam e diziam: ele é realmente um profeta do Senhor. E o versículo 21,
E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Deus, ele quer se manifestar para todos aqueles que buscam a ele em espírito e em verdade. Mas nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas não querem dedicar o tempo para conversarem com Deus em oração. Muitas pessoas querem pedir que outras pessoas orem por elas, para perguntar para essas pessoas, os profetas, se Deus entregou alguma revelação, alguma palavra, alguma direção. Deixa de ser preguiçoso naquilo que você mesmo, naquilo que você mesma tem que fazer. Você consegue imaginar você que é casada, você que é casado, dizendo para uma outra pessoa: fica com meu esposo, fica com minha esposa? Isso é algo que é só teu, é só você que pode fazer. É só a relação que você tem com seu cônjuge, ela é única, ela é exclusiva, ela é só tua. Assim também o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento pessoal, um relacionamento individual. É só você que pode ter esse relacionamento com ele. Não delegue para um terceiro dizer a você o que Deus tem para a tua vida. Você pode ter o melhor do melhor que Deus deixou para essa terra quando veio Cristo. Você tem acesso livre e direto ao Pai. Paulo chegou a escrever em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16 e no versículo 17. Não, no versículo 15, 16 e 17. Ele escreveu assim que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Ou seja, com Cristo, nós agora somos filhos, pelo qual podemos clamar Abba Pai. Abba Pai significa, podemos clamar a Deus Abba, significa paizinho, significa papaizinho. Imagina que Deus, por meio de Cristo, nos coloca como crianças que podem chegar a Deus e dizer: papaizinho, me ouve. Um Deus que é tão grande, tão poderoso, soberano, criador dos céus e da terra, em que nós somos pó, permite que nós cheguemos até Ele dizendo: papaizinho. É disso que Paulo fala quando escreveu a carta aos Romanos no capítulo 8, no versículo 15. No versículo 16 ele fala assim: e o nosso espírito e o espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, passa a morar em nós. E no versículo 17 ele fala: e somos co-herdeiros com Cristo. Já parou para imaginar você herdar como co-herdeiro, herdeiro junto com Cristo, o reino de Deus, por meio de Cristo? É muito presente que Deus deixou para a humanidade, para que você delegue, tenha preguiça de dedicar o tempo de oração diária para falar com Deus, para que você tenha preguiça de ler a palavra de Deus e buscar o conhecimento teu, pessoal, particular com Deus. Então, não ignore isso. Esse capítulo 3 de 1 Samuel mostra como um jovem, um menino, Samuel, foi crescendo no reino de Deus, aprendendo, conhecendo. Ele cresceu, envelheceu e ele se manteve com aquele espírito jovem, aquele espírito menino, dizendo: o Senhor é o meu pastor. É Ele quem me guia, é Ele quem me orienta, é Ele quem me dá a revelação, a instrução, o conhecimento, a orientação. E o melhor que eu posso fazer é oferecer o meu tudo para Ele. E ser, né, e servir como a porta para que muitas outras pessoas também alcancem o reino de Deus. Porque Ele foi colocado nessa qualidade, nessa condição de ser aquele que abria a casa do Senhor, abria a porta do templo. Assim como Deus quer que eu e você e todos aqueles que vêm até Ele
sejam portas para que pessoas que precisam passar pela porta possam encontrar a Deus, encontrar o reino de Deus, encontrar a salvação, encontrar o acesso que Ele tem reservado para todos aqueles que se achegam até Ele. Essa é a meditação que em 1 Samuel capítulo 3. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para que o YouTube faça a divulgação para um maior número de pessoas que precisam também ouvir essa mensagem. E se você tem familiares, amigos que precisam ouvir essa mensagem, que precisam ser fortalecidos na fé, faz aí a atividade do transbordo. O que é a atividade do transbordo? É aquela atividade em que você tem uma caixa de água, você está recebendo água da vida, que é a palavra de Deus, e essa caixa transborda e você permite que essa água circule e seja transportada para a caixa de água das outras pessoas, para que a palavra seja comunicada para mais e mais pessoas e se multiplique a mensagem da salvação do reino de Deus. Não transborde só na palavra, transborde também em tudo aquilo que você tem recebido em abundância da parte de Deus. Se você tem recebido provisão material e pode ajudar uma pessoa com uma roupa, com um calçado, com um treinamento, com um livro, com um conselho que você tem recebido de Deus, que tem te dado felicidade, que tem te dado alegria, que você tem em abundância e você pode ajudar as pessoas à sua volta. Realize essa prática de abundância, de transbordar na vida das pessoas aquilo que você tem recebido. Que o Senhor se agrada daqueles que ajudam o próximo, daqueles que amam o próximo. Mas, acima de tudo, transborde a palavra de Deus, porque a palavra leva as pessoas diretamente ao acesso direto a Deus. E todos aqueles que recebem o acesso direto a Deus recebem o maior de todos os tesouros. Recebem a vida na terra com Cristo e a vida eterna na próxima vida. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.